Irmãos, quem quiser partilhar o link com algum grupo da família, com algum amigo que precise de estar em contacto com a palavra de Deus, faça isso, né? Falamos sempre aqui do Evangelho, que salva, que cura, que liberta e que certamente poderá ter um efeito maravilhoso na vida de quem ouve. Irmãos, vamos começar o nosso estudo, vamos começar a palavra, são 8 horas. E hoje, como eu falei, Paz Senhor Edivaldo, Deus abençoe, meu irmão. Como eu falei, vamos falar sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus. É o que o texto de Judas, capítulo 1, único capítulo, do verso 17 ao 19, fala. Mas Jesus também fala sobre isso. Jesus também fala dos sinais da sua vinda e quando ele é questionado. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Mateus capítulo 24, que é o texto escatológico, é o texto que Jesus fala mais dessa volta, da tribulação, daquilo que vai acontecer naqueles últimos dias. Vamos orar, vamos agradecer o Senhor, vamos colocar esse momento diante dele e que o Senhor seja Ele que nos ensine e que nos guie nessa próxima hora. Temos algum conteúdo aqui para falarmos hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, ó Pai, por o privilégio de poder estar aqui com os meus irmãos, de podermos estar a ser alimentados pela tua palavra, podemos estar a ser instruídos, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha nos ensinar, venha a trazer à luz daquilo que a tua palavra tem para nós. Abençoa cada um que aqui está, cada casa, cada família representada, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, e exaltado no nosso meio, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através das nossas palavras, através do nosso procedimento, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, vamos ler o texto então. Estamos em Judas ainda, quase a terminar, mas ainda estamos aí alguns versos do final. Judas, capítulo 1 e único capítulo, verso 17 a 19, que diz assim o texto de Judas para nós. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles diziam: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Amém? Já oramos e vamos entrar nesse texto hoje, certamente, meus irmãos. Eu sei que nós já ouvimos isso há muito tempo, mas eu queria trazer novamente essa, essa mensagem importante para nós. Certamente hoje nós vivemos nos últimos dias da Igreja. Se os irmãos estiverem com atenção, o Espírito Santo tem dirigido a Igreja nesse sentido. Nós temos sido ministrados sobre a importância de olhar para o alto. Nós temos sido ministrados a não dar valor a coisas que são passageiras. E eu acredito que certamente isso é uma chamada de atenção para algo que Deus irá fazer ainda na nossa geração. Vamos, em termos físicos e naturais, o planeta Terra não aguenta muito mais tempo, né? Isso é algo que a própria ciência pode confirmar. Os recursos estão se esgotando e estamos chegando aos últimos minutos da capacidade da criação. E isso é algo que até a ciência vem vendendo nos últimos anos. Algumas marcas dos últimos tempos têm sido vistas claramente. E Jesus fala sobre alguns sinais que aconteceriam antes da sua vinda. O texto de Mateus 24, no verso 5 ao 14, fala sobre esses últimos sinais, esse último tempo, esse último período. E Jesus ele é questionado quais serão os sinais da sua vinda, e ele fala no verso 5, quem puder abrir aí a palavra, Mateus 24, verso 5, diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Então, um dos sinais
da vinda de Jesus era precisamente isso. Muitos viriam em nome de Jesus, dizendo que era o Cristo. Vemos que Jesus está falando de pessoas que vinham em seu nome, não pessoas que iriam se passar por ele, né? Jesus não está falando de pessoas que iam se fazer passar pelo Messias, por Jesus. Ele não está falando de pessoas que vão dizer eu sou o filho de Deus. Jesus não está falando disso. Está a falar de pessoas que dizem assim: eu vim em nome de Jesus. Eu sou escolhido para trazer uma nova verdade, né? E quando a pessoa diz eu sou o Cristo, na realidade ela está dizendo eu sou escolhido para apresentar algo novo, porque o Cristo significa escolhido, né? Jesus, o nome dele era Jesus. Cristo é o título, né, que ele tinha, é o prometido, o escolhido, o ungido, né? Então nós vemos que muitas pessoas vêm agora em nome de Jesus, afirmando que eles são a nova relação e o novo profeta e a nova verdade. E Jesus está falando precisamente dessas pessoas que afirmam: olha, eu sou escolhido por Jesus para trazer algo novo. E isso nunca foi mais evidente na história que nos últimos 200 anos da Igreja. Se nós olharmos para a história da Igreja cristã, nos últimos 200 anos de Igreja, alguns nomes se destacam que talvez os irmãos conheçam. Por exemplo, Joseph Smith, que declara ser o profeta que Jesus falou quando ele diz assim: olha, agora não me vereis mais antes que venham a dizer bendito que vem em nome do Senhor. Né? Então, Joseph Smith é o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos Estados Unidos, conhecido também pela Igreja Mórmon, né, os Mormons, uma seita que foi fundada em 1830 e que possui hoje mais de 17 milhões de membros pelo mundo. Está presente em 160 países. Então, alguém que vem em nome de Jesus e diz assim: eu sou o profeta no mesmo nível de João Batista. Eu sou um profeta que vai trazer uma nova realidade, que vai iluminar aquilo que vocês não estão a entender. Então, nós vemos outro, por exemplo, Ellen Goldwhite, a cofundadora da Adventista do Sétimo Dia, juntamente com o seu marido. Uma igreja que começa baseada em suas visões, em suas interpretações, e que assume para si mesmo um espírito profético para os últimos dias e que afirma vir em nome de Jesus também. Uma igreja que conta hoje com mais de 22 milhões de pessoas em 210 países. Outro, por exemplo, é o Charles Russell, fundador da Sociedade Torre de Vigia, né, que tem a base de todos os ensinamentos e desenvolvimento do movimento das Testemunhas de Jeová, uma igreja com cerca de 8 milhões de pessoas em 240 países. Então, esses nomes que eu falo são um exemplo daquilo que Jesus diz em Mateus 24. Pessoas que vêm em nome de Jesus, afirmam ser escolhidos para uma nova realidade, trazer uma nova revelação. E claro que esses que eu falei são os mais conhecidos, mas estão longe de ser os únicos. Todos os dias nascem igrejas novas, novas visões, novas interpretações da verdade bíblica. E eu gostaria de chamar a atenção de algo muito importante, meus irmãos, muito sério. Cuidado com as novidades na igreja. Cuidado com as novas visões. Cuidado com as novas revelações. Cuidado com as coisas diferentes que têm sido incluídas na igreja. Jesus começa, Jesus não, Judas começa a sua carta, essa carta que nós estamos estudando já há quase há um ano, no verso 3, dizendo: olha, amados, eu queria vos escrever acerca da salvação, mas eu me senti obrigado a corresponder-vos convosco para batalhar. Olha-se para o menor da palavra de Judas, verso 3. Eu escrevo para vocês batalharem pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Ou seja, a mensagem já foi dada. A revelação já foi dada. Cuidado com novidades do Evangelho.
Cuidado com novas visões e novas interpretações. Já foi dado de uma vez por todas aos santos. Por isso, Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 ao 9, Paulo diz assim: admira-me que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam, querendo perverter o evangelho de Cristo. E olha o que é que Paulo diz no verso 8, Gálatas capítulo 1. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além daquilo que eu vos tenho pregado, que seja amaldiçoado. E ele repete no verso 9, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além, que seja acrescentado, que seja algo diferente daquilo que já foi recebido, que seja amaldiçoado. O mesmo Paulo diz aos Filipenses: irmãos, eu não me incomodo de vos escrever sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Irmãos, a roda já foi inventada, o fogo já foi descoberto e o evangelho já foi anunciado de uma vez por todas. E a doutrina que nós seguimos não é doutrina do pastor, não é doutrina de Calvino, de Armínio, não desprezando nenhum desses teólogos estudiosos, porque hoje parece que a igreja está bipolarizada entre os irmãos calvinistas, né, que acreditam na predestinação, que acreditam na expiação limitada, na graça irresistível, na ausência de livre-arbítrio, e depois do outro lado temos os irmãos arminianos que, não, que acreditam em livre-arbítrio, que acreditam na possibilidade de perder salvação, que acreditam na expiação ilimitada, ou seja, Jesus morreu por todos, né? Então a igreja hoje está bipolarizada entre esses dois polos, e claro que eu não estou colocando Calvino e Armino no mesmo balaio daqueles fundadores que eu falei de início, mas estamos a falar de dois homens do século XVI, no caso de Calvino, e do século XVII, no caso de Armínio. E a igreja é do primeiro século. Será que somente 1600 anos depois do tempo dos apóstolos é que o evangelho foi verdadeiramente compreendido? Claro que não. Claro que não. A igreja está fundada em Cristo Jesus e edificada na doutrina dos apóstolos. Então, cuidado com as novidades, meus irmãos. Como Paulo falou, nem que seja eu a pregar algo diferente, que seja amaldiçoado. Cuidado com as novidades. A roda já foi inventada, o fogo já foi descoberto, mas o evangelho continua sendo o mesmo. E isso foi estabelecido lá atrás, nos tempos de Pedro e dos apóstolos, na igreja de Jerusalém, e depois revelado de uma maneira plena através do ministério de Paulo, o apóstolo Paulo. Por isso que o próprio Paulo fala em Efésios 3, do 4 ao 5, diz assim: olha, pelo que quando ledes, apontando para a Escritura, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, hoje você e eu conseguimos compreender o mistério de Cristo pela palavra, lendo a palavra. Hoje nós conseguimos entender o propósito de Deus para com a igreja examinando as Escrituras. Você não precisa que alguém levante o dedo na sua cara e diga: eis que eu te digo. Você não precisa de um guru espiritual. Você não precisa nada mais senão a revelação que já foi dada de uma vez por todas, que através da presença do Espírito Santo na sua vida vai lhe guiar por toda a justiça. E Paulo, quando fala desse mistério, ele faz uma oração a Deus, uma coisa lindíssima, Efésios 3, verso 14 a 21. E ele diz assim: olha, por causa desse evangelho, por causa desse mistério, por causa dessa verdade, verso 14 de Efésios 3, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados
e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja em Cristo e todas as gerações para todo sempre. Amém. Então, para que nós entendamos algo muito simples, ame, ame. Paulo se punha de joelhos e orava ao Pai para que nós entendêssemos que o Evangelho se resume em amor. Amor ao próximo, amor a Deus. Ame, ame, ame. Ai, mas ele me injustiçou. Ame. Ai, mas ele falou mal de mim. Ame. Mas ele foi ingrato. Ame. É o propósito do Evangelho na prática do dia a dia. Cristo habite no nosso coração, que o seu amor governe a nossa vida, para que nós possamos estar alicerçados nesse amor, que nos torne inabaláveis. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a tristezas, o Evangelho é simples. Eu sei que a maneira mais fácil é voltar as costas às vezes. Eu sei que a maneira mais confortável às vezes é até mudar de ambiente. Mas não é isso que Jesus ensina. Essa não é a mensagem da vida prática do cristão. E são nesses momentos difíceis que o verdadeiro salvo se manifesta, na capacidade de perdoar e continuar caminhando junto mais uma milha. Essa é a essência do Evangelho na sua parte prática. O início da igreja, Atos capítulo 2, 42, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, tudo feito em perfeita unidade e comunhão. O propósito e a vontade de Deus para a igreja é muito claro nas Escrituras, mas muitos estão vindo supostamente em nome do Senhor, afirmando outros propósitos, outros pesos e outras regras. E isso nunca foi tão real como nos dias de hoje. Isso acontece até na igreja evangélica, meus irmãos. No outro dia eu estava a ver um vídeo, mandaram para mim, em que um homem estava a ter uma oportunidade numa igreja e no final da sua oportunidade ele diz assim: Olha, uma salva de palmas para o Senhor. Atenção, que ele diz assim: uma salva de palmas para o Senhor por todas as bênçãos que ele nos dá. E se houve uma voz lá atrás do pastor que diz assim: aqui ninguém bate palmas, aqui tem identidade, aqui é a Assembleia de Deus. E o pastor humilhou aquele irmão porque ele pediu para uma salva de palmas para o Senhor, não era para ninguém, não era para ele, era para o Senhor. Ridículo isso. Mesmo que seja uma regra da igreja, existe necessidade de humilhar, de demonstrar autoritarismo, prepotência diante da igreja. Isso é falta de amor, é falta de conhecimento do Evangelho, é falta de salvação. E onde existe falta de amor, existe falta de Jesus. Simples assim. Então, esse é um dos sinais da vinda de Jesus. Pessoas que se apresentam em nome de Jesus, mas que na realidade nada têm de Jesus. Apesar de vez em quando mencionarem o nome de Jesus. Mas o próprio Jesus diz assim: olha, Mateus 7, 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Repare que esse texto de Mateus capítulo 7, verso 21, esses que serão cortados do reino, são pessoas que fazem a obra de Deus. São esses que Jesus está advertendo. São diáconos, são pastores, são ministros de louvor, são músicos, são líderes de departamento, só que fazem a obra de Deus sem Deus. Fazem a obra de Deus sem amor ao próximo, esse amor incondicional, independentemente das circunstâncias. Fazem a obra de Deus sem amor. E se eu faço a obra de Deus sem amor ao próximo, então eu estou a fazer a obra de Deus sem o próprio Deus, porque Deus é o amor. Porque o que é que Jesus diz? Será que Jesus diz assim: vamos perdoar quem nos perdoa? Será que Jesus diz assim: vamos fazer bem somente àqueles que nos fazem bem?
Será que Jesus diz assim, vamos ajudar só quem nos ajuda? Será que Jesus diz assim, vamos amar só quem nos ama? Jesus diz assim, olha, se vocês fazem essas coisas, vocês não são melhores que os incrédulos, porque isso é muito fácil. Que fácil é fazer bem a quem nos dá palmadinhas nas costas e diz assim, irmão, tu és uma bênção. Que fácil é emprestar àqueles que nós temos a certeza que nos vão pagar. Que fácil é. Mas Jesus diz: olha, se vocês fazem essas coisas, se perdoam só quem perdoa, se pagam e dão só quem vão receber em troca, se ajudam só quem vos ajuda, se amam só quem vos ama, então vocês não são melhores do que os perdidos. Irmãos, isto é o ABC do Evangelho que poucos vivem. Porque nós gostamos de clamar por justiça, mas quando estivermos diante de Deus, ninguém vai clamar por justiça. Porque o justo mesmo era nós irmos todos para o inferno. Essa é a realidade. Olha o que é que 2 Coríntios diz, 2 Coríntios capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, aquele que não tinha pecado foi feito pecado, e por outro lado, aquele que não tinha justiça foi feito justo. Então, meus irmãos, só entende o que só quem entende o que Deus fez na sua vida consegue replicar isso na vida do próximo. Então vemos como muitos estão sendo enganados em busca do evangelho e sendo ensinados o evangelho que não é o evangelho de Cristo. Então o primeiro sinal da vinda do Senhor é esse, é os falsos enviados em nome de Jesus. E como nós vemos hoje muitos. O segundo sinal, que está lá em Mateus 24:6, diz assim: certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Claro que nós sabemos, queria chamar a atenção para isso, nós sabemos que sempre houve guerras no mundo. Desde o início, desde antes do Senhor Jesus, a gente vê a história ali de Israel, Primeira Reis, Segunda Reis, Crônicas, quantas batalhas, Josué, quantas batalhas, né? Até lá, no tempo de Abraão, próprio Abraão combateu, mas nunca houve guerras numa escala mundial como houve nos últimos 120 anos. Nunca. Tivemos duas guerras mundiais, 1914 e 1918, outra de 39 a 45, sendo que a Segunda Guerra Mundial foi a guerra mais mortífera da história da humanidade, com uma estimativa de 70 milhões de pessoas que morreram. É verdade que ao longo, se você fizer uma pesquisa no Google, é verdade que houve outras guerras mortíferas, como as guerras chinesas, que foram muito mortíferas, mas isso foram acontecimentos locais. Mas no século XX, nós vemos que há uma escalada de violência mundial, de guerras mundiais globais. E hoje mesmo nós vivemos, os irmãos sabem, que nós vivemos sobre uma ameaça constante da Terceira Guerra Mundial. Que nós não sabemos é quando é que vai ser, mas parece que a qualquer dia pode ser. Eu não sei se os irmãos sabem, mas hoje, nesse momento que nós estamos aqui, confortavelmente, cada um nas suas casas, existem 120 conflitos armados em curso no mundo. Nós conhecemos a Ucrânia, o problema da Ucrânia, o problema de Israel, que parece que agora abafou um pouco aquele problema na Ucrânia. Mas, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em 2024 existiam 120 conflitos armados no mundo. E isso nunca foi visto na história da humanidade. Guerras, rumor de guerras. No verso 7, Jesus diz: olha, se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. Nunca se viu tantas catástrofes naturais, terremotos, tsunami. Nunca se viu tanta miséria, tanta fome, com tanto avanço económico, com tantas pessoas que se dizem generosas, com tanto dinheiro, mas continua sendo cada vez mais pobreza, cada vez mais fome, cada vez mais miséria do que em qualquer época que há memória. E Jesus diz que tudo isso
que nós vimos hoje acontecer são o princípio das dores. Verso 8 de Mateus 24. Jesus diz que é o princípio das dores. O que é que significa essa expressão princípio das dores, essa expressão de Jesus? Aqui, as pessoas que aqui estão, que já passaram por uma gravidez, sabem e conseguem identificar muito bem o que é que isso significa. Quando uma grávida começa com dores de parto, na realidade ninguém sabe a hora que vai nascer, mas sabe que está perto, né? Existem trabalhos de parto que são rápidos. Por exemplo, a Maria demorou 2 horas. Eu acho que nem 2 horas, foi muito rápido. Eu só dei a volta ao hospital, quando cheguei lá já estava quase, então foi muito rápido. Mas, por exemplo, o Pedro, o mais velho, foram 10 dias de trabalho de parto, e ainda nasceu prematuro. Então, quando começam as dores de parto, uma coisa que a grávida e a família têm a certeza é que vai ser a qualquer momento. A gente liga, olha, fulana tal, já está no trabalho de parto. Então a gente sabe que mais hora, menos hora, ou seja, está iminente. E Jesus acrescenta que esse período que nós estamos a viver, essas coisas que nós estamos vendo acontecendo no mundo, né? Falsos profetas se levantando em nome de Jesus, guerras e rumores de guerras, conflitos, né? Misérias, tudo isso é algo que já é o sinal dessas dores de parto, né? E Jesus acrescenta, e ele diz o que é que vai acontecer nesse período de dores. Verso 9. Quando começar esse período, essas guerras, esses rumores de guerras, essas misérias, esses falsos profetas, esses charlatões aparecendo de todo lado, dizendo eu vim em nome do Senhor. Jesus, no verso 9, ele diz: olha, então vocês serão atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E agora os irmãos podem pensar assim: a igreja ela deixou de ser perseguida, é verdade. Se vocês fizerem uma pesquisa, a igreja foi muito perseguida nos primeiros séculos. A gente lembra daqueles filmes que retratam realidades, né, dos cristãos serem julgados na Arena dos Leões, de cristãos serem queimados vivos nas ruas para iluminar as ruas da cidade, né? E no ano de 380, o cristianismo ele passa a ser a religião oficial do Império. Ah, então teve ali um período em que a igreja deixou de ser perseguida de certa forma e passou a ter um lugar de destaque na sociedade, no mundo, no modo geral. Mas hoje a igreja volta a ser perseguida. E os irmãos vão entender o que eu estou a dizer. A igreja ela não é um templo, mas é um conjunto de pessoas com valores e princípios deixados por Deus, né? E hoje nós vemos essa perseguição direta às pessoas que professam essa fé, esses princípios deixados por Deus, não de uma maneira globalizada, mas em vários países do mundo, em cerca de 50 países do mundo, o cristianismo é uma religião perseguida, mas também uma perseguição indireta, porque esses princípios que nós carregamos da palavra estão sendo perseguidos como nunca foram. E isso sim, de uma forma global. De uma forma global. E você pode dizer assim, mas ninguém me persegue, mas ninguém me odeia. Então faz assim, entra num comboio amanhã de manhã aqui na França e começa a dizer que a homossexualidade é pecado. Entra num comboio e diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vai para uma praça pública e diz que quem não reconhecer Jesus, ele vai queimar no inferno. Aí você verá a fúria desse mundo contra ti. Então, de uma maneira direta, nesses países em que é proibido falar de Jesus, mas de uma maneira indireta, no suposto mundo livre, o cristianismo tem sido perseguido, sim. Os cristãos têm sido, os princípios, os valores que nós defendemos têm sido perseguidos, sim. Mateus 24, 10, e isso a gente vê numa escalada, agora só mais um apontamento, isso nós vemos numa escalada que nós não víamos há 20 anos atrás. Nós vemos numa escalada que nós não víamos há 30 anos atrás. Mas agora é aquela situação que nós sempre falamos: o certo virou errado, o errado virou certo.
Verso 10 de Mateus 24 diz: Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E hoje a verdade é um escândalo para muitos. Isso que eu acabei de falar aqui, que depois eu vou publicar no YouTube, eu sei que pode ser motivo para um processo. Então, muitos vão se escandalizar. E por isso, muitos vão preferir andar na mentira e ter a aceitação da sociedade, e isso vai levar a, se necessário, se traírem uns aos outros, trair Deus, trair princípios, vender princípios em troca de aceitação. Hoje se acredita mais em mentiras que são proliferadas por pessoas sem testemunho do que verdades ditas por pessoas com testemunho cristão. E isso leva a outro ponto. E Jesus reforça aqui no verso 11: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se eu prefiro dar ouvidos à mentira, o que não falta por aí é mentirosos para me alimentar. Essa é a grande verdade. A igreja hoje está como está, também por conta das pessoas que não dão ouvidos à verdade, que não se dedicam à verdade. Porque quando uma série de Netflix é mais importante do que a leitura da palavra, o resultado é o que nós vemos hoje. Ai, você já viu o Chosen todo, mas nunca leu os 4 evangelhos. O que é que importa ver o Chosen? Você já viu a Forja, o Quarto de Guerra, o Peregrino? E eu não estou a dizer que não possa ver isso, eu não estou a dizer que isso é mau, mas você já leu a história de Atos dos Apóstolos? Primeira Reis, Segunda Reis, Ter, Josué. Isso sim são séries dignas de maratonar de dia e de noite. Isso sim é tempo bem investido na sua vida espiritual. E agora as pessoas não querem isso, querem se alimentar das coisas deste mundo. Querem ficar focadas nas coisas deste mundo. E o mundo tem pastores ideais para esse tipo de gente, que não quer a verdade. O próprio apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, verso 3, olha, haverá o tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias vontades. Eles têm coceira nos ouvidos e vão se recusar a ouvir a verdade, entregando-se às histórias e fábulas. Verso 12 de Mateus 24 diz assim: Olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na minha versão, diz: o amor se esfriará de quase todos. É o que acontece hoje, meus irmãos. As pessoas não querem paz. As pessoas não querem união. Hoje as pessoas querem guerra, querem sangue, querem ver bagaçar a acontecer. E Jesus diz: Olha, serão poucos os que se manterão firmes no amor de Cristo. E nós ficamos tristes com algumas coisas que acontecem, mas Jesus foi bem claro: o amor de quase todos se esfriará. Por isso não deveria ser uma surpresa para nós. Tanta indiferença em relação ao próximo, tanta vaidade, tanto amor próprio. Isto não deveria ser algo que nos surpreenda. Porque o Senhor Jesus disse que isso iria acontecer e isso seria um sinal do fim dos tempos. Verso 13 de Mateus 24, Jesus dá uma mensagem de esperança no meio de tanta tristeza. Diz: Olha, aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, no meio de todas essas lutas, dessas guerras, desses problemas de catástrofes, dessas mentiras proliferadas, desses homens e mulheres com falsas intenções, dessas mentiras, dessa inverter a verdade para a mentira e a mentira para a verdade, no meio de tudo isso, Jesus diz, olha, mas no meio de tudo isso existe um remanescente fiel. No meio de tantas dificuldades, e existem aquelas que conseguem olhar para Cristo. E existem aqueles irmãos, aquelas irmãs que conseguem olhar para Cristo e ter esperança. E quando eu olho, irmãos, quando eu olho para a nossa igreja, e é claro que temos muito para melhorar, mas mesmo assim eu me alegro de ver o povo unido,
como éramos ontem ali, de manhã, num domingo, 80 pessoas, testemunhando a decisão dos nossos irmãos em Cristo. Como é lindo, porque ninguém foi obrigado a estar ali. E esses são os remanescentes, que se alegram com os que se alegram, que estão juntos na comunhão, que se uniram, como fizemos ontem à tarde, para ajudar uma família em necessidade. Isso é viver o Evangelho do Senhor, isso é praticar a vontade de Deus, isso é obedecer à palavra. E não são muitos, mas existe uma igreja que persevera na verdade. Verso 14 diz assim: E será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Jesus foi bem claro: vai ser pregado o Evangelho do Reino. Não é o Evangelho do pastor fulano de tal, da pastora fulana de tal. É o Evangelho do Reino. Não há outro Evangelho. Não é o Evangelho dos corações e das florzinhas. É o Evangelho genuíno que tem que ser pregado em todas as nações. Existem tantos povos ainda por alcançar. E a Bíblia diz que eu devo apressar a vinda do Senhor, pregando esse Evangelho. Segunda Pedro, no capítulo 3, do verso 10 ao 13, diz assim: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se disparão, abrasados, também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas, e visto que todas as coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser, olha a recomendação, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós devemos desejar a vinda do Senhor e apressar a vinda do Senhor, anunciando esse Evangelho. Nós estamos nos últimos dias, sem dúvida mesmo, não tenha dúvidas disso. As palavras de Jesus em Mateus 24 demonstram bem a realidade que nós estamos vivendo hoje. E Judas, nesses 3 versículos que nós lemos, mostram outro sinal da sua vinda. No verso 17 ele diz assim, Judas, verso 17: Meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus. E eles diziam: Nos últimos tempos haverá zombadores que andarão segundo as suas ímpias paixões. Como o Evangelho tem sido zombado, meus irmãos. Como a verdade tem sido adulterada para benefício próprio. Onde homens estão subindo em púlpitos falando de pecado e renúncia, vestidos de mulher e com barba. Meus irmãos, onde é que nós chegamos? Que vergonha é essa? Onde casais de pastores homens, homossexuais, e casais de pastoras lésbicas estão ensinando a palavra de Deus, aconselhando outros casais, aquilo que era abominável diante de Deus, hoje sendo visto como normal. Isso é zombar do Evangelho. Isso é zombar da graça do Senhor. Hoje se usa o amor de Deus como uma justificativa para tudo, mas a palavra é bem clara, meus irmãos. De Deus não se zomba. Hebreus 12, do verso 28 ao 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós recebemos, meus irmãos, um reino inabalável, um reino que não tem fim, um reino glorioso, um reino majestoso, um reino que quer você seja fiel, quer você não seja fiel, esse reino vai ser implementado, quer que você faça parte dele, quer não. E a recomendação do escritor aos Hebreus, olha, retenham essa graça,
Não se apartem dessa graça. Sirvam a Deus de modo agradável, não é de qualquer jeito. Eu não vou para a igreja de qualquer jeito. Eu não sirvo de qualquer jeito. Eu não faço as coisas do Senhor de qualquer jeito. Mesmo que ninguém esteja vendo. Mesmo que seja só eu e uma esfregona, ou uma vassoura, ou um pano para limpar um banheiro, eu não faço de qualquer jeito. Eu faço com reverência, com santo temor. Porque não é brincadeira, meus irmãos. Não é brincadeira. E Judas diz no verso 19, a continuação, diz assim: olha, estes que zombam, estes que desprezam o Evangelho, esses que adulteram o Evangelho, esses que os apóstolos já falavam, que eles já diziam assim: olha, nos últimos tempos, nos últimos tempos virão zombadores. E esses, quem são esses zombadores? Que promovem divisões, que seguem seus próprios instintos e não têm o espírito. Irmãos, nunca houve um tempo na igreja com tantas divisões no corpo de Cristo. Nunca houve tantas divisões entre os cristãos. Nunca houve tantos debates teológicos, tanta briga, diferenças entre aqueles que alegam servir o mesmo Senhor. Nunca se viu tanto isso na história da igreja como hoje. E o próprio Jesus, ele diz assim: olha, o reino dividido, ele não subsiste. Ele não se mantém de pé. Se o reino está dividido, não tem como ele prosperar. Isso funciona para tudo. Uma casa dividida não se mantém de pé. Uma família dividida não se mantém de pé. Um casal dividido não se mantém de pé. Uma igreja dividida não se mantém de pé. E o próprio Jesus afirmou. E a obra de Deus hoje virou um comércio onde se luta no mercado por clientes, onde cada um apresenta o melhor culto, mas que infelizmente esse melhor culto não é para Deus. Infelizmente não é para Deus. No lugar de ser para Deus, no lugar de ser para agradar a Deus, é para agradar pessoas. Onde vale tudo para ter a igreja cheia. E a culpa disso tudo é também do membro. Não é só dos líderes. Porque o membro também virou um cliente. Então, a culpa não é só do mau pastor, do mau líder. E ele tem culpa também. Mas existe crente ruim também. Existe crente que tem mentalidade de cliente. Se existe pastor que tem mentalidade de empresário, também existe crente que tem mentalidade de cliente. Um cliente exigente, que quando o serviço não lhe agrada, procura outro lugar para satisfazer a sua exigência religiosa. Os louvores não me agradam, a pregação não me agrada, tudo e todos são ruins, ninguém presta. E isso dá origem à realidade que nós temos hoje. Porque se ninguém presta, para mim, o que é que eu faço? Eu vou abrir uma igreja segundo as minhas vontades. E normalmente são pessoas que não se submetem à palavra, mas sim aos seus próprios instintos. Ah, eu senti de Deus abrir uma igreja. Eu senti de Deus sair. Eu senti de Deus me afastar. Eu senti o meu coração. Irmãos, o coração é enganoso. A nossa carne nos engana. Ai, Deus me mostrou algo. Deus me revelou algo. Deus nunca vai promover divisão no corpo. Quem promove divisão é sempre Satanás. E isso ele já faz desde o princípio. O propósito de Deus é a unidade da igreja. O propósito de Deus é a unidade da igreja. Judas, o texto é bem claro. Eles promovem divisões, seguem os seus próprios instintos, não têm o espírito. Quem trabalha para a divisão não tem o espírito de Deus. Irmãos, pode ter aparência de crente, pode ter conversa de crente, mas tem cheiro de lobo e não de ovelha. Olha o que é que Paulo fala em Atos capítulo 20, verso 28. Ele diz assim: olha, atendei, ou seja, cuidado por vós e por todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, o qual ele comprou
com o seu próprio sangue. A igreja é comprada com o sangue do Senhor. A igreja é comprada com o sangue do próprio Deus. É o que o Senhor está falando aqui. E Paulo diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Irmãos, existem pessoas dentro da igreja que não estão nem aí para a tua salvação. Existem pessoas dentro da igreja que não estão nem aí se tu vais te escandalizar, não vais te escandalizar, não estão nem aí se és salvo, se não és salvo, se tomas ceia, se não tomas ceia, se vais do culto, se não vais do culto. Existem pessoas que não estão nem aí para ti. Infelizmente é a realidade. São lobos que se penetram no meio do rebanho. Mas não é só lobos que se penetram no meio do rebanho. No verso 30 diz assim: e que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha, olha como é triste isso. Pessoas que de entre nós vão se levantar com ideias pervertidas. Pessoas que entre nós vão se levantar com facções, com milícias malignas, promovendo contendas. Irmãos, é o texto que está falando, não sou eu. E olha a recomendação de Paulo: portanto, vigiai. Lembrando-vos, lembras que por 3 anos, noite e dia, não cessei de vos ensinar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Irmãos, os sinais da vinda de Cristo estão aí. Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos nos preparar, meus irmãos, porque já estamos das dores de parto. Tudo o que Jesus fala aqui são as dores de parto. Nós já estamos vivendo como nunca. Então, se já estamos nas dores de parto, isso significa que a qualquer altura Jesus pode se manifestar. Então, em nome de Jesus, que a gente possa vigiar, orar e não permitir que esses ensinos, que essas pessoas, que essas mentiras vão proliferando no nosso meio e cortar o mal pela raiz. E batalhando nessa unidade, nos agarramos ao Evangelho genuíno que foi dado de uma vez por todas aos santos, que somos nós. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe. Eu vou, não saiam ainda para podermos orar todos juntos, aguenta um pouquinho para podermos orar todos juntos. Eu queria deixar agora só aberto, hoje já se foram 47 minutos, não vou estender mais, mas eu queria que se alguém quiser dar alguma opinião sobre isso, falar alguma dúvida, alguma coisa, possa fazer. Eu vou ler aqui o capítulo 1, versículo 18 de Romanos, que a Rose colocou aqui como referência, que fala muito sobre essa mentira que parece que está se transformando nessa verdade, né? A perversão dos homens, né? O Romanos capítulo 1, verso 18, que diz assim: olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, né? Pessoas que preferem a injustiça, preferem a mentira do que a verdade do Evangelho. E nesse texto também diz algo muito importante. Por causa disso, Deus os entregou. Porque Deus, no verso 26 de Romanos capítulo 1, porque Deus não obriga ninguém. O Espírito Santo está lá, Jesus está lá, batendo a porta, o Espírito Santo está lá, convencendo, o Espírito Santo está lá, nos chamando, mas Deus não obriga ninguém. Olha o que é que o verso 26 de Romanos capítulo 1 diz. Por causa disso, por causa dessa vontade malvada do homem, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E, semelhantemente, os homens, também deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade,
cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Irmãos, é muito claro, é muito explícito. Então, que a gente não venha a deturpar a palavra de Deus, que a gente não venha a permitir que o Evangelho seja zombado, que a gente não venha a permitir que essas coisas que acontecem à nossa volta, essas guerras, esse rumor de guerras, abalem a nossa fé, porque Romanos diz que as dificuldades do tempo presente não se podem comparar com a glória que está preparada para nós. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma observação? Glória a Deus, obrigado aí por essa referência aqui de Romanos capítulo 1 sobre a nossa carne. Aqui o comentário da Ângela, que o Espírito reine sobre a nossa carne, porque de facto não é fácil, mas que Deus nos ajude. E Deus ajuda, sim. E Deus está conosco, sim. E Deus nos fortalece, sim. E é Ele que nos capacita a cada dia para estarmos resistindo. Deus não nos deixa só. Jesus falou conosco, falou para nós: Eis que eu estou convosco todos os dias. E Jesus não é mentiroso, ele está conosco, ele está do nosso lado, ele está nos consolando e nos ensinando. Eu vou só terminar com um pequeno testemunho. Uma vez eu estava no trabalho, eu acho que já falei disso, mas vou voltar outra vez. Uma vez eu estava no trabalho e estava, sabe aqueles dias que tudo estava correndo mal? Tudo estava correndo mal, tudo estava bagunçado. A Rosa estava lá nesse dia. Eu não sei se ela se lembra disso. Estava tudo a correr mal, eu estava irritado, chateado. Eu já era crente na altura, já estava na igreja, chateado, tudo correndo mal. Aí chega um bêbado lá no. Chega um bêbado lá no trabalho e eu falei, ixi, agora para piorar um bêbado para eu ter que aturar agora aqui logo de manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, muito cedo. Aí eu servi o mendigo lá e ele olhou para mim e falou assim: Por que que tu estás tão triste? Por que é que tu estás tão chateado? Eu consigo ver Deus na tua vida. Jesus está aí do teu lado. Não consegues entender que Jesus está do teu lado? Para que essa aflição? Naquele momento, quando aquele homem disse aquilo, eu acordei para a vida e pensei, e não é que é verdade isso aí. E eu lembro que eu entrei na cozinha, a Rosa estava lá e falei, Rosa, eu não acredito o que é que aconteceu agora. Foi preciso A Rosa está dizendo aqui que lembra. Às vezes é preciso um ímpio nos exortar dessa realidade espiritual. E aquele homem dizia, eu vejo Jesus aí do teu lado. Eu estou vendo Jesus aí do teu lado, só tu que não estás vendo. É preciso eu que não sou crente te avisar. Então, essa é uma realidade para a nossa vida. Jesus está conosco. Ele não nos deixa só. Ele liga a luz da bagunça que está a nossa casa e ele fala assim: Olha, vamos arrumar essa casa juntos, vamos caminhar juntos, vamos andar juntos, vamos estar unidos. Esse é o Evangelho do Senhor. Irmãos, muito obrigado. Alguém quer ah, fazer alguma observação? Já vamos encerrar, mas eu queria dar a oportunidade a alguém que era, para podermos estar orando, para podermos estar orando juntos. Amém? Alguém quer Pastor, dizer alguma Oi, Rose. oh, Pai Senhor, só quero falar assim que pra gente também, é, quando a gente também tem que aceitar, a gente tem que ver que a gente está errado para a gente pedir a ajuda do Espírito Santo, de Jesus, porque às vezes a gente não reconhece que está errado, acha que está certo ainda, e acha que a pessoa, né, no caso, assim, o outro que está errado, e isso vai virando uma bola de neve. Eu acho que muitas vezes nós, como cristãos, mesmo que a gente não, né, não tem culpa de nada, devemos assumir a culpa e chegar, reconhecer, né, e dizer, não, irmão, se a culpa foi minha, me perdoa, vamos colocar um ponto final nisso, vamos resolver isso, nós somos irmãos em Cristo, e vamos seguir em frente, né? E Amém, daí amém. a maioria das pessoas não reconhece que está errado. É aquela coisa, não, sempre eu, aquele egoísmo, né? Não, tem que ser, a pessoa tem que vir falar comigo, ou eu que tô certa, e não busca não busca que
que o Espírito Santo o ajude a reconhecer o erro, a pedir perdão. Então, eu acho que muitas vezes é isso, é reconhecer que estamos errados, né? E isso somente através do Espírito Santo, porque, como a Ângela disse, fácil não é, mas com Jesus, com o Espírito Santo, ele nos dá essa possibilidade de ser fácil. Ele nos ajuda que as coisas sejam mais fáceis para a gente, né? Mas juntamente com ele, porque sozinho nós não É conseguimos. verdade. É verdade, Rosa. Obrigado aí por essa partilha. Por isso que a palavra ela nos manda examinarmos a nós mesmos. Não é o que nós lemos todo o primeiro domingo do mês. Examinar o homem a si mesmo e participe do corpo. O que é participar do corpo? É estar ali unidos, em união. Como que eu participo da ceia com ódio? Como que eu participo da ceia tendo algo contra? Tendo coisas que eu. É muito triste isso, como que a igreja ela vai se dividindo assim, e vemos que esse é o cerne desse texto aqui de Lucas, de Judas, né? Divisores que andam segundo os seus instintos, segundo aquilo que eles acham, segundo aquilo que eles sentem, e que não têm o Espírito. Mas isso é um sinal, um sinal da vinda do Senhor. Ah, a Ângela pergunta, pastor, o senhor crê que somos Eu creio. Por que é que eu creio que nós somos a geração do arrebatamento? Porque o mundo não aguenta muito mais. Hoje nós temos numa situação em que o mundo não aguenta muito mais. E não é o homem que tem domínio sobre o mundo, é Deus. Nós ouvimos isso ontem na pregação do Vítor e foi uma bênção. Existe alguém sentado no trono. O trono não está vazio. Não é os homens que acham que carregam num botão e destrói o mundo. É Deus que está sentado no trono e é Deus que vai dominar e vai decidir quando acaba, quando começa. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Só para terminar, só lendo o comentário da Diana, é orgulho. Isso que a gente tem falado, pessoas que não se submetem, pessoas que causam divisão, pessoas que vão abrindo igreja aqui e ali. Orgulho. É orgulho, exatamente. Não, 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 está bem resumido. Obrigado. Irmãos, vamos orar então. Vamos terminar nosso estudo. Obrigado aí a todos os irmãos que estão aqui firmes e fortes no estudo da palavra. Deus abençoe. De certeza que foi um tempo proveitoso para todos nós e que o Espírito Santo possa falar melhor ao nosso coração essa palavra. Deus abençoe a Edivânia mais uma vez aí, que hoje está conosco aqui. Saudades da Lili, todo mundo, família, e Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por este momento, por esta palavra que nos mostra, Senhor, como tu estás próximo, Senhor. Como nós já estamos nesses últimos momentos, nas dores do parto, que a qualquer momento o Senhor estará aí para vir nos buscar, Pai, que nós possamos estar preparados, firmes e perseverantes na tua palavra, na tua verdade, no teu evangelho, que a gente não se deixe contaminar pelas coisas deste mundo, que a gente não deixe levar por vontades carnais, por instintos, por coisas que não pertencem a ti, divisões, por contendas, que a gente não se deixe levar por essas coisas que são uma característica dos últimos tempos, ó Pai. Pai, que a gente possa estar firme no Senhor, na tua graça e no teu amor, que o teu amor seja aquilo que nos direciona acima de tudo, Senhor. Que haja paz, que haja amor, que haja tranquilidade e que haja união na sua igreja, porque a igreja, Senhor, ela é sua. Ela é sua, nós somos seus. Obrigado por tudo. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um que esteve aqui conosco, Senhor. Que cada um que esteve aqui conosco possa ser sido abençoado por essa palavra, edificado por essa palavra e que o teu reino se manifeste através de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de cada um e até a próxima. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Saudades de vocês também, Divânia. Deus abençoe.
Paz do Senhor, pastor. Até a próxima. Oi. Oi, Elisângela. Paz do Ele... Senhor. Pai do Senhor, né? Deus, Deus abençoe. Um abraço. Obrigada, um abraço para vocês. Amém. É a Lica. A Lica, irmã da Bia. Ah, eu É, não estava sim. vendo. Aham, é porque eu estava Agora tentando eu aqui, agora que eu consegui, mas bom, fica na próxima, né? Eu vou Ah, Quem marcar vai te aqui. mandar aí a gravação? eu vou te mandar, eu A vou te paz do mandar Senhor, depois pastor. o link do estudo, tá bom? Tá bom, pastor, Obrigado obrigada. aí pela presença. Deus abençoe. Tá, a paz do Senhor. A paz do Senhor para todo mundo. Paz do Paz do Senhor, Senhor, Jacqueline, Lili. tudo bem? Um beijo, tá? Tchau. Deus abençoe. Um Amém. abraço. Graças a Deus. Um abraço. Heitor, meu irmão, um abraço para você. Tudo bom? Uma semana abençoada aí para todo mundo. Eu vou deitar.